Livro de Ruth, capítulo 1. O verso base é o 16, mas eu quero ler um pouquinho antes, porque eu quero falar um pouquinho sobre aliança, de forma bem rápida nesta noite e resumida. No verso 14 diz assim, vou ler o verso 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os 2 filhos. Moabe era um povo que não tinha nenhuma ligação com o povo hebreu, com o povo de Israel. E esse povo, os moabitas, era um povo que Deus proibiu qualquer relacionamento com eles. Você lembra, quem já leu a Bíblia, tem lá um monte de povo chamado Eus, Jebuseus, Amorreus, Ferezeus. Os moabitas estão no meio desses Eus também. Não poderia ter relacionamento de hebreu com moabita. E esse homem chamado Elimeleque foi morar na terra deles. Continuando aqui no verso 14. Então, elas começaram novamente a chorar em voz alta. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Vamos repetir essa frase? Mas Ruth permaneceu com ela. E Noemi lhe disse, a sogra, Noemi, esposa do Elimeleque: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. A sua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu: não insistas comigo para que te abandone e deixe de te seguir, pois aonde que você for, eu irei também, e onde você ficar, ali eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que você morra, ali eu também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa não seja a morte que me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Diga glória a Deus. A Bíblia, ela está repleta de alianças. A Bíblia, na verdade, ela é uma aliança de Deus para com o homem, para com o ser humano, com a humanidade. Se você for ler o livro de Gênesis, lá em Gênesis Deus faz a primeira aliança, que é chamada a aliança edêmica, a aliança feita no jardim do Éden com Adão. A primeira aliança que Deus faz. Depois tem outras alianças que Deus faz. Acho que acredito que são 7 alianças. Uma aliança do Éden, a aliança de Adão, a aliança de Noé, a aliança de Abraão, a aliança de Davi. Essas alianças, Abraão, a aliança feita com Noé, com Davi, a aliança feita com Isaac, são alianças para Israel. Mas Deus faz diversas outras alianças que são para o homem. Por exemplo, a aliança que nós estamos falando no jardim do Éden, quando Deus fez uma aliança com Adão e disse: olha, Adão, a partir de agora você vai sofrer porque você quebrou uma aliança comigo. A primeira aliança que Deus fez com ele foi a aliança de não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali era uma aliança, e Adão quebra aquela aliança, e a partir dali uma nova aliança surge, porque a partir dali o homem vai ter que sofrer para ter o seu ganho, a sua comida, o seu alimento. Mas ao mesmo tempo, lá no capítulo 3, Deus faz uma outra aliança, que viria um Salvador, aquele que pisaria na cabeça da serpente. Esta é uma primeira aliança que você vê citando Jesus, uma aliança que veio se cumprir no Novo Testamento. E Deus vai fazendo alianças no decorrer da história com o homem. Ele faz aliança com Abraão. Essa aliança de Abraão é o nascimento, é o surgimento do povo hebreu, do povo de Israel. E Deus vai continuando no decorrer das páginas da Bíblia, ele vai fazendo outras alianças. Mas além dessas alianças a nível universal, a nível de terra como Israel, tem as alianças feitas de Deus com pessoas a nível pessoal, só para ela, só para aquela pessoa ao qual Deus está fazendo aquela aliança. Foi assim com Davi. Deus fez uma aliança com Davi que disse assim: olha, Davi, da sua geração sempre terá alguém que vai se assentar no trono.
uma aliança pessoal, ao mesmo tempo uma aliança voltada para o povo de Israel. Mas Deus faz muitas alianças. E por que Deus faz tantas alianças? Porque, irmãos, ninguém na Bíblia sabe como é Deus. Deus na Bíblia você não vê como que é Deus. Deus tem perna, Deus tem mão, Deus tem orelha, Deus tem olho. A gente não sabe como é Deus. Deus é Espírito. A forma de Deus falar conosco foi por meio das alianças. Era a maneira que Deus tem de se comunicar com o homem e de tratar conosco e de agir conosco. É por isso que você vê quando o povo eles faziam uma grande conquista. Por exemplo, estou me lembrando de Josué. Josué, quando ele atravessa o rio Jordão, que estava em cheia, quando eles atravessam, ele manda fazer um chamado memorial de pedras, com 12 pedras, uma pedra de cada tribo, e ali derrama óleo, e ali eles oram, e ali eles celebram o Senhor. Aquela ali já era uma aliança que eles estavam fazendo com Deus, pela conquista que tiveram. Mas na Bíblia também fala de alianças de homens para com homens, de nações para com nações. A Bíblia, ela relata que o povo de Israel, por alguns momentos da sua história, fez alianças que Deus nunca mandou fazer. Lá em Êxodo capítulo 34, Moisés faz uma aliança com o povo e determina: olha, vocês não podem fazer aliança com os povos que não sejam um povo que ama a Deus. Não podem casar, não podem dar em casamento, não podem se envolver em negócios, não podem estar morando com eles, porque se vocês estiverem com eles, vocês serão contaminados. Tem um ditado popular que diz: quem anda com porco, farelo come. É isso que Moisés estava dizendo para o povo de uma forma mais simples. E é uma palavra que perpetua a nós até hoje. Você, na sua vida, eu na minha vida, eu tenho que tomar cuidado com quem eu estou me aliançando, com quem eu estou fazendo um pacto. Aliança e pacto é a mesma coisa. É você estar fazendo uma associação com alguém. É você estar assumindo de andar com alguém. É você estar fazendo um acordo com alguém. Uma das alianças que nós mais conhecemos, e é uma das que é mais sérias, é a aliança do casamento. Quando você casa, você está se aliançando com uma pessoa. Você está se pactuando com a pessoa. E essa é uma aliança muito forte, porque é uma aliança que vem da parte de Deus. Você sabia que na Bíblia Deus nunca estabeleceu o casamento de um homem com mais de uma mulher? Nunca na Bíblia Deus permitiu, Deus estabeleceu isso. Quando o homem se envolvia com várias mulheres, isso era lá no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, porque testamento, a palavra aliança no grego, na sua tradução, ele diz que é pacto. Sua tradução é pacto. Por isso que é antigo pacto e um novo pacto. A partir do momento que Jesus veio, cumprindo a palavra de Gênesis, surge aí uma nova aliança. É por isso que Paulo e o próprio Jesus diz: tomai do cálice da nova aliança, um novo pacto. E Deus, ele nunca disse para o homem: você pode casar com 10, com 20. Deus foi permitindo no Antigo Testamento e lá nos primórdios dos patriarcas, para que pudesse a terra ser povoada. Mas no Antigo Testamento você vê que homens, por exemplo, como Abraão, casou com uma mulher só. Isaac casou com uma esposa só. Mas isso foi com o decorrer do ano, foi o decorrer dos anos, o decorrer dos séculos passados, foi se deixando, e o homem acabou se envolvendo com muita mulher, e isso acabou gerando muito problema. Porque casamento, e hoje o casamento ele tem que ser com uma só pessoa. É uma aliança, é algo muito forte. O pastor Jonas leu o texto aqui de Pedro, de Efésios, e Pedro também fala sobre isso, que o homem, quando ele casa, ele tem que entender que ele vai morrer por aquela mulher. E a mulher, quando casa, ela tem que entender que ela vai estar se submetendo àquele homem. Teve um casamento que eu fui fazer, eu acho que eu já falei isso aqui uma vez. E aí o casal, na hora que eu fui fazer o casamento, a mulher é muito mandona. Essa que eu fiz o casamento, mandona que só. Aí eu falei assim: bom, como eu já sei, eu fiz uma pergunta para ela. Não, uma pergunta não. Na hora de celebrar, eu fiz questão de enfatizar.
a questão da submissão. Aí eu disse assim, prometo, fala comigo, prometo, ela promete, ser submissa. Irmãos, ela ficou olhando para mim, você lembra disso? Minha esposa estava comigo. Ela olhou para mim e ficou rindo, mas não falou. Aí eu falei de novo, prometo ser submissa, fala para o seu marido. A menina travou, porque ela entendia que a submissão era ser mandada pelo marido. Ela entendia que a submissão era o marido dizer para ela, ajoelha aos meus pés e beija os meus pés. Ela achava que submissão era o marido chegar e tirar todos os direitos dela. Ela não entendia que a submissão é uma proteção à mulher. A submissão é andar junto com a mulher. E o homem, da mesma maneira, ele precisa entender que a aliança, quando você está casado e aliançado, nós, casados, temos que andar junto. O que era da sua esposa quando você casa passa a ser nosso, do marido e da esposa. Para nós que cremos na palavra de Deus, é muito complicado entender um casal, por exemplo, o Pablo casou com a Camila, aí o Pablo chega para a Camila e fala assim, o negócio é o seguinte, a conta da luz, tem internet, telefone, você paga. Supermercado, escola da Camila, eu pago. As suas roupas, você compra, minha filha. Eu compro as minhas. Da Camila nós vamos rachar. Para nós isso é inconcebível, isso não é aliança, isso não é aliança, isso é morar junto, isso é um absurdo bíblico, não existe isso. Estou acompanhando um casal que vai casar, chegou agora para a nossa igreja, aí tive 2 encontros com ele, nesse encontro agora eu falei com eles, olha, como é que vocês entendem essa questão de casar e você trabalha, ele trabalha, como que vai ficar? Não vai existir mais a nossa conta, isso é aliança, isso é pacto, isso é andar junto, isso é chorar junto. Por isso que quando você vai casar, e eu estava dizendo para ele, você tem certeza que quer casar com esse menino? É preciso ter convicção, porque casamento não é brincadeira, aliança, irmãos, não é brincadeira. Quando você fez um pacto com alguém, quando você fez uma aliança com alguém, não dá para você ficar voltando atrás. Existe um tipo de aliança que você precisa voltar atrás. A primeira que eu vou dizer para você, uma aliança que você tenha feito com as trevas, com demônios, espiritismo, macumbaria, essas coisas. Isso você tem que dar o passo atrás, mas você não consegue quebrar esta aliança sozinho. Tamanho é o poder de uma aliança, tamanho é o poder de um pacto, você não consegue. Você pode querer, mas você não consegue. Você só consegue através do sangue de Jesus. Se Jesus não entrar nessas alianças, se Jesus não entrar para quebrar este pacto, porque, queridos, existem leis da Bíblia que nós confundimos. Nós achamos que só vale se for com Deus e comigo. Não. São leis estabelecidas por Deus. São leis estabelecidas por Ele. Existem leis que não tem como você mudar para qualquer pessoa, seja crente, seja não crente, seja macumbeiro, seja o que for. Existem leis que Deus estabeleceu na natureza, que não tem como você quebrar. E existem leis também espirituais, que não interessa qual a religião, essas leis, elas têm poder e elas serão fortes e elas existirão. Por isso que quando se faz uma aliança com demônios, a pessoa não consegue quebrar, a não ser se Jesus Cristo entre. Aí ele quebra. Fora isso não dá. Uma outra aliança que você precisa observar, que é a aliança feita entre pessoas. Essa mulher aqui, a Ruth era casada com um dos filhos dessa Noemi. Noemi com seu esposo, seus 2 filhos, foram morar na terra de Moabe, porque Israel estava passando por um momento de seca, um momento de dificuldade. Foram morar lá, ficaram lá 10 anos. Nesses 10 anos, o marido da Noemi morre, os 2 filhos também morrem. E naquela época, mulheres sozinhas, mulheres sem seu esposo, elas não tinham como se sustentar, não tinham como sobreviver. E essas mulheres, elas estavam completamente desoladas e isoladas. E o que a Noemi faz? Vou voltar para Israel, vou voltar para Belém. Belém significa casa do pão. E ela ficou sabendo que Deus havia visitado o povo e ela resolveu voltar. E quando ela resolve voltar, as noras dizem, vamos juntos, não vamos largar a senhora, não vamos largar. Mas no meio do caminho, uma das noras, a órfã, volta. Uma das noras desiste, mas Ruth permanece firme. Por quê? Primeiro, a Ruth, ela fez uma aliança em primeiro lugar com o Deus de Noemi e não com a Noemi. Ela fez um pacto com Deus. Por que ela fez? Como? Se a Bíblia não fala de forma clara. Meus irmãos, se você for ler o texto com calma, a Noemi diz assim, olha, Ruth, volte para os seus
deuses. Ela diz: o seu Deus é o meu Deus. O seu Deus é o meu Deus. Ela faz uma aliança com o Deus de Noemi. E por que ela faz essa aliança? Porque de alguma maneira, esses 10 anos de convivência serviu para que Noemi transportasse, transferisse, ensinasse, colocasse a Ruth a par de quem era Deus. Por isso que quando a igreja faz uma campanha como essa da sexta-feira, de aliançar pelo milagre, é você ir até pessoas que nem acreditam muito na sua fé, pessoas que nem gostam muito da sua fé, pessoas que nem aprovam muito a sua fé, você chegar para ela e falar: olha, eu quero fazer uma aliança de oração com você, porque você está passando por isso, e eu vou orar por você, eu vou me aliançar com você. Você está fazendo um certo pacto com essa pessoa, mas é um pacto de oração, não é um pacto de convivência, não é um pacto de você andar com ela, não é um pacto de você sentar com ela e fazer o que ela faz, não é isso, é um pacto, uma aliança de oração. Por isso o nome, aliançados pelo milagre. E você vai estar fazendo com ela, e você vai estar apresentando para essa pessoa o Deus que você crê, o Deus que você acredita. Por isso que a Ruth, ela ficou impactada, envolvida com o Deus de Noemi. E ali essa mulher fez uma aliança com a Noemi: eu não te largo, aonde você for, eu vou. Mas você precisa tomar cuidado. Há certas alianças que nós fazemos, que nós somos inconsequentes. Nós não pensamos no futuro. Há certas alianças que nós começamos a fazer com as pessoas, alianças de amizade, aliança de relacionamento, e nós não olhamos o futuro. Primeiro, querido, para você ter uma aliança com uma pessoa de andar junto, essa pessoa tem que ter um coração voltado para o Senhor. Não dá para você andar com pessoas, aliançar com pessoas que não acreditam e não professam a mesma fé que você. Não estou dizendo que você não pode ter amizade com pessoas não crentes. Isso aí não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Eu estou falando de aliança. Estou falando de você andar junto. Estou falando de você estar sempre ali onde essa pessoa está, trabalhando com aquela pessoa, andando com ela, convivendo com ela. Você precisa tomar cuidado. Tomar muito cuidado. Existe um texto na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 11, 2 Reis, 1 Reis, capítulo 11, verso 1 a 13, fala de um homem que você conhece, que eu conheço, chamado Salomão. Salomão, ele foi um homem que ele fez alianças com muitas esposas. A Bíblia fala que ele só tinha 700 esposas, 700 princesas só, e 300 concubinas. Só que ele fez muita aliança com essas mulheres, para que pudesse ter os benefícios das alianças com os reinos. Porém, a Bíblia fala que a aliança que esse homem fez foi uma aliança que o destruiu. A Bíblia fala no verso 2, que as mulheres de Salomão desviaram o seu coração para seguir os seus deuses, e Salomão se apegou a estas mulheres apaixonadamente. Um homem que a Bíblia fala que jamais teria sabedoria, que nenhum homem teria sabedoria de Salomão. A Bíblia fala, antes aqui desse capítulo 11, que Deus tinha aparecido para Salomão 2 vezes. E na terceira vez que Deus aparece, está aqui embaixo, no verso 9, diz que Deus aparece a ele e dá uma sentença para ele. Por quê? Por causa de aliança feita de forma errada. Cuidado para quem você está contando os segredos do seu coração. Cuidado com quem você abre os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. Cuidado quem você senta e come junto e fala daquilo que você está pensando em fazer na sua empresa, no seu trabalho, no seu futuro. Cuidado. Você não pode ficar sentando e compartilhando coisas do seu coração, abrindo a sua alma para pessoas que você não sabe o caráter, a fé e a visão dessas pessoas. Se você for ler o livro que fala sobre o livro de Reis, que fala sobre Ezequias, ele foi um rei muito bom. E Deus disse para o profeta Isaías, olha, deixa eu te falar, fala para Ezequias que ele vai morrer. Manda ele arrumar a casa, porque em 15 anos ele morre. Ezequias fica doido. Chora, e fala com Deus, olha o que eu já fiz, Deus, olha para mim, Aí Deus vai lá, Deus tinha uma aliança com ele, fala para Isaías, vai lá meu filho. Fala com ele que eu vou dar 15 anos. Irmãos, era melhor não ter dado os 15 anos. O que o homem fez de bobagem, o que o homem fez de besteira. E esse homem faz uma coisa terrível. Esse homem, ele abre os segredos de Israel para os babilônicos.
Esse homem mostra tudo que Deus tinha dado para ele aos babilônios. Irmãos, você não pode abrir as suas fortalezas para qualquer pessoa. Você não pode estar colocando qualquer uma pessoa só porque a pessoa diz que é um vaso. Você não sabe se é vaso de privada, meu irmão. Você não sabe se é vaso de sei lá o quê. Esses dias eu encontrei com um homem, um pastor, e conversei com ele muito sério, um homem de Deus, mas desorientado em certas coisas. Eu disse para ele: meu irmão, se você quer ser um pastor, um pregador de milagre, você tem que ser um homem que esteja debaixo de autoridade. Você tem que ser um homem que presta conta a um homem de Deus. Você tem que ser um homem que dá sua cartilha para um homem de Deus. Irmãos, isso é um câncer dentro da igreja moderna. As pessoas chegam na igreja e querem pregar na igreja, mas não tem vínculo. Essas pessoas não têm relacionamento com a igreja. Essas pessoas não têm um pastor sobre elas. Essas pessoas não prestam contas. Essas pessoas não têm um pastor para chegar e falar: meu filho, quais têm sido as tentações que você tem tido na sua caminhada? Meu filho, como que está a sua vida financeira? Como que está a sua vida lá fora? O que você está falando, o que você está vivendo? É a mesma coisa de um grupo como esse. Este grupo, esses meninos têm que estar vinculados a uma igreja. Precisam estar debaixo de autoridade, precisam prestar conta aos seus pastores. Daqui a pouco eles estão tocando lá no forró do Chico, o pastor nem sabe. Mas se o pastor não toma conta, não chama. Vem cá, meu filho, vem cá, Marcelo, você é o líder, vem cá, meu filho, onde vocês estão tocando? O que vocês estão fazendo? Como é que está na igreja? Todos são da mesma igreja, não? Não, né? Então o Marcelo, que é o líder, tem que prestar contas. Porque se ele não prestar contas hoje, Deus vai cobrar dele, para que ele preste contas depois. Quem mandou se levantar para ser líder do grupo? Ele tem que saber, tem que chegar para os meninos e perguntar: vem cá, como é que está a sua vida? Está orando? Está lendo a Bíblia? Está lá na sua igreja, está entregando seu dízimo? Está fiel à sua igreja? Porque senão não rola, irmãos. Não dá. Porque ele tem uma aliança com o grupo dele. Ele é responsável. Eu estava falando para esse pastor: meu irmão, você é um homem de Deus, mas você precisa prestar contas. Você tem que estar aliançado com a igreja. Não dá, irmãos, para uma ovelha dizer que é crente, que é servo de Jesus, mas não está aliançado com uma ovelha. Isso é um tipo de aliança necessária na nossa vida. Você tem que estar aliançado, você tem que ter um pacto numa igreja genuinamente evangélica. Mas às vezes nós fazemos algumas alianças e nós não olhamos para o futuro. Nós somos inconsequentes. Nós esquecemos que aquilo que nós estamos falando, nós estamos selando. A Bíblia fala que na nossa língua tem o poder da vida e tem o poder da morte. A aliança que você fala, a aliança que você faz por meio da fala, melhor dizendo, você senta com a pessoa, essa coisa de eu tenho uma preocupação com isso que é tremendo. Adolescente chega para amigo e fala assim: somos amigos até a morte. Não tem isso? Nossa, aí faz assim com o dedinho. Nós somos, pelo amor de Deus. A vida muda, amanhã você muda, amanhã você vai embora daqui, nada vai nos separar, nada pode. Que isso? Quem disse isso? Cuidado com quem você está se aliançando. Tome cuidado, não seja inconsequente. A Ruth, ela sabia muito bem com quem que ela estava fazendo aliança. A Ruth, ela sabia. Porque, irmãos, muitas vezes você e eu vamos precisar muito, e esse texto mostra isso claramente. Segunda coisa que você tira aqui desse texto é que você muitas vezes vai precisar de aliançar com pessoas de Deus para alcançar o seu milagre. Nós não podemos viver a nossa fé sozinhos. Eu já disse isso aqui uma vez, eu tirei uma frase de um livro, aliás tem uma apostila nossa que fala sobre isso, que há algumas coisas não podemos fazer sozinho. A primeira é casar, e a segunda é ser crente. Não dá para você casar sozinho, e não dá para você servir a Deus sozinho. Você precisa, e esse texto deixa muito claro, que se a Ruth não se aliançasse com Noemi, ela não seria quem ela foi na história cristã, na história da igreja, na história de Israel, na história de Jesus. Ruth, de uma moabita, ela foi inserida na linhagem real de Davi e consequentemente na linhagem real de Jesus. Ruth, se ela não tivesse se apegado a Noemi para conseguir o grande milagre da salvação, talvez hoje nós não falaríamos de Ruth e certamente ela estaria no inferno, porque moabita não teve encontro com Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes, querido, você não está bem, você precisa de uma pessoa de fé para alcançar o seu milagre. Por que você está usando uma aliança dessa? Porque talvez essa pessoa que você está orando seja uma pessoa que sozinha ela não vai conseguir o milagre dela. Se é a pessoa que não vai conseguir caminhar,
A Bíblia fala que tem gente que caminha com a gente, mas é fraca. Dentro da igreja mesmo, fraca. Precisa de alguém para estender o ombro e dizer: eu vou caminhar com você as 2 milhas. Quando a pessoa conseguir músculo, estiver forte, é hora dela ser apoio para outro. Isso é o papel do discipulado, por exemplo, aqui na igreja. Você pega um novo convertido, anda com ele 22 semanas, depois disso, ele é que vai ajudar o fraco, o novo que está chegando e é fraco. Ele vai aliançar-se com essa pessoa para que ela conquiste o milagre dela. Há pessoas que você tem na sua família, como eu tenho, que são pessoas cegas, ainda estão cegas para o Evangelho. Elas precisam de nós, elas precisam de uma aliança conosco, de oração, uma aliança de nós estarmos pegando essas pessoas e andando junto com elas. Toma cuidado, querido, vigia com quem você está sentando e se aliançando. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, a gente conversando, está ali os meninos, os jovens, e às vezes a gente tem algumas dificuldades, né, uns com os outros, e eu falo com eles assim, aí alguém chega no meu gabinete e reclama, né, poxa, eu estou com problema ali com fulano, e não sei o que, vai falando, eu vou só ouvindo. Quando ela acaba de falar, eu falo assim: sobrou ninguém na igreja bom para você? Não, pastor. Eu falo: não, você botou todo mundo no saco. Você fez igual aquela brincadeira, bota o gato no saco e bate no gato. Entende? Eu falo sempre isso, há muita gente boa nessa igreja, há muito profeta, há muito homem que Deus usa em milagre, há muita mulher que Deus usa sobrenatural, há muitas pessoas nessa igreja que Deus usa em poder no aconselhamento, há muitas pessoas nessa igreja que ora e paga preço, há muitas pessoas nessa igreja que pagam um preço maior até do que nós, muitas vezes pela igreja, há muitas pessoas nessa igreja que a igreja nem sabe, mas são pessoas que carregam a igreja na oração. Como que não tem? Agora, tem uns que são meio espinhentos mesmo. Mas esses espinhentos, a gente está ajudando a quebrar os espinhos. Não é assim, irmã? Vai melhorando. Vai melhorando. Quem que está sentado aqui que já não foi um pouquinho espinhento? E hoje está mais apurado? Nem tanto, mas está melhorando. Não é verdade? É começar por nós que estamos aqui no púlpito, irmãos. Então nós temos que aliançar com pessoas que vão nos ajudar a alcançar o nosso milagre. Eu queria convidar você para ficar de pé. Eu quero convidar você para fazer novamente um ato de oração. Os meninos estavam cantando uma canção aqui, a irmã estava cantando. E eu não sei se vocês sabem cantar aquela canção que diz: ordena ao povo que marche. Eu não sei o nome dela, eu sou ruim de canção. Diga ao povo que marche, Moisés. Diga ao povo que marche. Vocês conhecem essa canção? Conhece? Tá para tocar? Tem jeito, Marcelo, de apertar aí, nem que seja o refrão? Eu quero convidar você nesse momento, querido, para você fazer uma oração de arrependimento. Primeiro, antes dos meninos começarem a tocar forte, você vai fazer uma oração de arrependimento nesta noite. Aliás, eu vou aproveitar esses homens de Deus aqui, aproveitar essa banda. Eu quero te fazer um convite. Se você, prepara o óleo aí, meninos. Se você, cadê o Mauro? Eu vi o Mauro aí, o Pablo. Cadê esses obreiros? Vem tudo aqui para frente. A Francelina, todos os obreiros. Se você já fez aliança com pessoas erradas, ou está aliançado com pessoas erradas, cuidado com o invejoso que está perto de você. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava falando o seguinte: a pessoa que é invejosa é assim, ela se aproxima de você principalmente quando você sofre uma derrota. O invejoso, ele nunca se aproxima de você quando você está numa grande vitória. Sabia? Ele aproxima de você na derrota para olhar para você e falar assim: tá vendo? Eu sabia. Cuidado com essas pessoas que nem olham para você. Quando você conquista alguma coisa, ela dá uma olhadinha para você, fica rodeando, igual cachorro magro. Cuidado. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. A Bíblia diz que nós não devemos nos associar com pessoas que não são da fé. Às vezes você se converteu e você tinha uma sociedade com alguém não crente. É diferente. Você vai precisar orar a Deus para Deus resolver essa causa.
Mas quando você conhece Jesus, anda com Jesus, está convertido, e você faz uma sociedade com quem não é convertido, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, ele diz isso: não se associei com quem não é da sua fé. A mesma coisa o casamento. Não dá para um crente, servo de Jesus, convertido, casar com um não crente, não tem jeito. Não rola, não dá certo. Na nossa igreja que nós nem fazemos o casamento. Nem fazemos. Porque vai dar problema. É diferente se você, por exemplo, se converteu a Jesus, seu esposo ou sua esposa não se converteu, aí vocês querem se casar, é outra coisa. É outra coisa. Aí não é isso que estamos falando. Estamos falando depois que você se converteu. Como é que você vai casar? Está apaixonado? Porque um rapaz é crente? Não. Então já começa a orar, meu filho. Pede a Deus para tirar esse sentimento. Se você já fez, se você está também aliançado com alguém que não provém de Deus, ou você já percebeu que tem alguma coisa errada e você não sabe como quebrar essa aliança, vem aqui na frente, nós vamos ungir você, nós vamos orar por você. Se tem alguém no seu convívio, tem alguém na sua vida, você sente que você está incomodado, querido, ouve a voz do Espírito, deixa Deus falar com você. Mas pastor, eu não vi nada, não aconteceu nada, mas você não está em paz, querido. Tem alguma coisa te incomodando. Quando você lembra da pessoa, quando você lembra da situação, alguma coisa em você incomoda, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você, vamos ungir você. E nós vamos orar para que Deus te dê uma estratégia, para que essa aliança seja quebrada. Nós vamos pedir a Deus, para Deus, quem sabe, não sei, substituir essa pessoa por alguém divino, por alguém que teme a Deus. Deus criar uma situação, ou essa pessoa se converte, muda os valores dela, ou Deus vai afastá-la de você. Mas se você vier aqui na frente, se prepare, porque o salmista diz assim: não vos inquieteis com as más notícias. Não fique inquieto com as más notícias. Então, Deus pode nos próximos dias começar a mover e vir para você como se fosse uma má notícia. Mas pega essa palavra do salmista: você não vai se quietar com a má notícia, porque é Deus que estará operando, é Deus que estará quebrando esta aliança, esse pacto, este acordo. E Deus é Deus para mudar todas as coisas. Eu vou começar a orar. Os irmãos vão passar ungindo, os pastores, os obreiros, os presbíteros vão passar orando. Enquanto eu estou orando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu vou pedir os meninos para cantar o refrão dessa canção, no sinal profético que vocês vão estar no reino espiritual, marchando, atravessando o mar, quebrando esse laço. Vou pedir os meninos para começar a cantar. E quando eu for orar, eles vão diminuir a voz. E você vai orando enquanto eles estão cantando. No reino espiritual, vai seguindo a canção que eles estarão cantando agora. Quando Moisés chegou diante do mar vermelho, Moisés orou a Deus e Deus lhe respondeu: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche. Eu sou o Senhor teu Deus, e te digo: é pra marchar, é pra marchar. Deus manda você marchar, é pra marchar, é pra marchar. Deus manda você marchar. Marchar com varão, marcha sim, marchar com varão. A vitória é certa, derrotado é Satanás. Marcha com varão, marcha sim, marcha com varão. A vitória é certa, derrotado
Jeová. E tudo que eu tenho é de Jeová. 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 Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória assim, ó. Agindo Deus, quem impedirá? Cante. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. 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 E vai nadar no poder. 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 Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória tem sabor de mel. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, eu quero concordar com cada oração que foi feita sobre cada um que está aqui na frente. Eu quero concordar com a letra, com as letras das canções. Senhor, em uma das canções diz: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Deus, esta palavra que nós lançamos sobre a vida de cada um dos homens e mulheres, moças e rapazes aqui na frente, nós quebramos essas alianças do poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós quebramos agora toda a aliança do passado, toda a aliança do presente, toda a situação de negócio, de empresa que está envolvendo pessoas que têm causado problemas por causa da fé, por causa de valores diferentes. Nesta noite, meu Deus, nós não sabemos como, mas a tua palavra diz: não há impossível para Deus, não há impossível para o Senhor. Se preciso for, o Senhor faz como o Senhor fez com Josué. O Senhor para o sol, o Senhor para a terra, para que ele seja abençoado. Por isso, meu Deus, nós queremos em nome de Jesus declarar que toda aliança passada, toda aliança, meu Deus, presente, que não provém do Senhor, seja totalmente destruída no poder do nome de Jesus, Senhor. Eu quero em nome do Senhor abençoar, meu Deus, abençoar cada casamento de quem está aqui na frente. Eu quero abençoar e declarar que toda praga, que toda obra de macumbaria e feitiçaria, que toda armação, toda obra feita na encruzilhada, no terreiro, que foi feito nas águas, que foi pago o trabalho para que não houvesse alegria, felicidade, paz, prosperidade. Eu declaro agora desfeito na autoridade do nome de Jesus. Não é pelo meu palavra, não é pelo meu nome, mas é pelo nome de Jesus. Nós declaramos, meu Deus, desses casamentos uma unção nova. Deus, haja aqui, haja aqui, haja aqui nesta noite. Coloca a mão no ventre dela e afirma. Em nome de Jesus, toda obra contra, Senhor, as mulheres, contra esta mulher aqui, eu quero repreender no poder do nome de Jesus. Toda enfermidade no útero dessa mulher, toda enfermidade nas vias urinárias, toda enfermidade, Senhor, nos órgãos reprodutores dessa mulher, eu quero agora no poder do nome de Jesus dizer que está caindo por terra. No nome de Jesus, Senhor, toda obra também feita contra a vida deste homem, eu quero agora rejeitar, declarar que não vale encantamento, não vale praga. Senhor, derrama um som nova sobre este casamento, sobre esta vida, sobre estas vidas, sobre esse relacionamento. No poder do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Se levanta, meu irmão, se levanta. Se levante, vamos cantar mais uma canção, continuar cantando com a equipe. Se levante, declara, você está liberto. Declara, está quebrado, está caindo por terra. Está caindo por terra, está caindo por terra, meu querido, está caindo por terra. Deus vai você. Agindo ele quem impedirá. Agindo ele quem impedirá. Agindo ele quem impedirá. Ninguém. Agindo ele quem impedirá.
Agindo ele, faça assim com o dedo. Ninguém, ninguém, ninguém. Agindo ele, quem impedirá? Agindo ele, quem impedirá? Agindo ele, quem impedirá? Ninguém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. É nossa. Assim, ó. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Bem forte. É nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. É nossa. Marcha, 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 marcha. Oh, marcha. Oh, marcha, 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 marcha. Oh, marcha. Aleluia! 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 Diga para a pessoa do seu lado assim: o que fazer? Quando não se sabe o que fazer. É o sermão de sexta-feira que vem. Você não pode faltar, você tem que convidar mais uma pessoa. E você vai levar seu folder e vai profetizar. O negócio vai começar a acontecer na sua vida. Amém? Feche seus olhos aí, Pai, em nome de Jesus. Nós profetizamos que toda aliança feita no mundo espiritual, Senhor, consciente ou inconscientemente, nós profetizamos quebrada agora, no nome de Jesus, porque nós estamos aliançados com o Senhor, que segura a nossa mão e não nos deixa. Quando o inferno se levanta contra nós, o Senhor chega e diz assim: não toque nele, porque ele é meu, ele é aliançado comigo. Nós selamos essa palavra pregada nessa noite, Senhor, e que a boa mão do Senhor seja com cada um nessa noite, com os irmãos que estão presentes, com os irmãos da internet, no nome de Jesus. Amém e amém. Vai debaixo da bênção, queridos. Aleluia. Deus te abençoe. Aleluia.